Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa reflexão dessa noite. Nós temos refletido no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus nos contou as parábolas do reino dos céus. Nós falamos sobre duas parábolas, que foram a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, e agora nós estamos falando sobre a parábola do grão de mostarda. Convido então você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, dos verso 31 e 32, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Bom, irmãos, nós temos, como de costume aqui nas parábolas de Jesus, imagens que eram muito comuns na época e que talvez não sejam tão fáceis assim de entender para nós hoje. Então, o que nós temos nessa parábola, porque existe uma discussão se é uma árvore de fato ou se não é, mas o que nós temos é que essa era a concepção da época e, de fato, uma semente, né, de mostarda, ela talvez dê ali 2 milímetros, né, enquanto que o seu produto final chega a 3 metros. Então, a ideia aqui é essa, né? O que Jesus nos propõe aqui é que o reino de Deus ele tem um crescimento estrondoso, um crescimento de fato grandioso. Eu quero utilizar uma palavra para o tema dessa mensagem que talvez você tenha ouvido bastante nesses últimos meses, né, no último ano, que é a palavra exponencial. Quando os telejornais falavam a respeito do Covid, eles usavam muito essa palavra, dizendo que o vírus se espalhava exponencialmente. A palavra exponencial também é usada para falar sobre censo demográfico e outras coisas, e a ideia é claramente a de que nós temos algo que parte de um ponto e de repente cresce, né? Então é como se fizesse ali uma curva quase que na vertical, vinha caminhando ali na horizontal e de repente isso se expande, muda o seu curso e cresce muito. Basicamente, a gente pode falar disso também em negócios, em empreendimentos, né? Mas eu acho que a palavra exponencial ou esse conceito, ele cabe muito bem aqui na parábola que Jesus contou. Então, o reino de Deus, ele é exponencial, ou seja, ele vai ter esse crescimento e essa abrangência que é tão evidente. Bom, a parábola de Jesus ela é muito simples. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente minúscula que quando plantada, né, porque se ela não for plantada, ela não vai frutificar. Se nós tivermos essa semente em cima da nossa geladeira, em cima de um móvel qualquer ou dentro de um pote, sem que seja feito o necessário, é provável que ela vai ser sempre uma semente. Mas Jesus diz que esse homem plantou esse grão de mostarda e ele cresceu. E cresceu tanto que se tornou não apenas frutífera para aquele homem, mas também para os pássaros e outros animais ali que estavam ali, acabaram se beneficiando dos frutos, dos benefícios, né, que esse ato aqui teve. Então veja só, eu quero trazer aqui algumas reflexões para nós, porque o que Jesus está fazendo nessas parábolas é nos dar exatamente pistas, né, sobre como o reino dos céus funciona. E ele faz isso para que nós tenhamos condições de olhar aquilo que nós estamos vivendo e chamando de cristianismo, de reino dos céus, para comparar e para ver se é mesmo a mesma coisa. Então a primeira coisa que o reino dos céus uma parábola que nós já vimos, é que o reino dos céus ele é uma grande semeadura. Ou seja,
A parábola do semeador, ela traz essa ideia de que o reino de Deus ele vai se expandindo, e ele vai lançando, e ele vai penetrando, e ele vai sendo levado a lugares que nós achamos que não é possível, mas ele chega. Então, se o cristianismo que nós vivemos não produz esse tipo de abrangência, alguma coisa está errada. Depois nós vimos que o reino de Deus ele é resistência, porque o trigo e o joio eles vão crescendo ali lado a lado, ocupando, brigando por um espaço, brigando por nutrientes, brigando ali por uma condição de crescer. E o texto vai dizer, é claro, que o dono do campo sabe o que está acontecendo e ele vai intervir no momento certo. Mas se nós não estamos resistindo como o reino dos céus então também há algum problema. E hoje, se nós estamos falando sobre esse crescimento exponencial, se o reino dos céus que nós professamos viver, se ele não cresce, então com certeza também há algum problema, certo? Então eu selecionei aqui 3 palavras para indicar aquilo que essa parábola do grão de mostarda significa. A primeira palavra é potencial. O reino dos céus ele é exponencial porque ele tem o potencial em si para realizar grandes coisas. Quando Jesus traz a ideia do grão de mostarda, ele está dizendo que quem olha para aquele grãozinho ali, muitas vezes vai achar que aquilo não pode fazer nada, que jamais uma árvore de 3 metros vai chegar, vai surgir daquilo ali que cabe na mão e que se você não tomar cuidado até cai da sua mão. Talvez você, no momento de falta de atenção, você nem veja que aquilo ali é uma semente. Mas é exatamente nessas coisas minúsculas que existem, que parecem muitas vezes a olho nu que não são úteis e que não podem fazer uma grande transformação, que fazem. Isso significa, irmãos, que muitas vezes aquela pequena palavra que nós trocamos com alguém no ponto de ônibus, aquela mensagem de WhatsApp que a gente achou que não ia fazer diferença nenhuma e que talvez nós até pensamos mais de uma vez se seria necessário mandar porque nós não queremos incomodar as pessoas, essas pequenas coisas, uma criança que nos faz uma pergunta sobre a Bíblia, uma mensagem que nós recebemos dizendo, ore por mim, essas coisas todas que parecem muito pequenas, talvez até ao olhar para a nossa fé e pensar, nossa, mas eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno, né, perto dos desafios, essas pequenas coisas, esses pequenos grãos de mostarda, nas mãos daquele que planta no local certo e cuida na medida certa, se transformam em grandes coisas. Se você olhar para aquilo que a Bíblia diz e para a história da igreja, meus irmãos e irmãs, você vai ver que pouquíssimas, talvez não dê em uma mão, as vezes que Deus usou grandes coisas para fazer a sua obra. Deus ele é especialista em usar coisas que são pequenas, que são aparentemente frágeis, para conquistar, para realizar, para causar um grande impacto na sociedade. Isso tudo exatamente para mostrar que não é o nosso recurso, que não são as nossas forças que fazem essa promoção e esse crescimento, mas que é Ele que está na nossa vida e que vem agir para que isso aconteça. Então o potencial para que o reino de Deus se expanda, o potencial para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta, está muitas vezes em coisas simples. Eu diria que uma dessas coisas muito simples é a obediência e a fidelidade. Quando nós agimos com obediência e fidelidade, ainda que nós olhemos e talvez a gente ache que a gente é sem recursos, sem alternativas, sem muitas habilidades, Deus vai usar a vida minha e sua para que isso aconteça. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história e eu já contei ela algumas vezes na igreja, mas é uma história que mexe comigo, então eu vou repetir aqui. O famoso evangelista Billy Graham, que todos nós conhecemos,
que talvez você já tenha visto lido livros e visto talvez alguma mensagem dele que ficou gravada no Facebook. Esse homem literalmente reuniu milhares de pessoas para ouvir as suas mensagens. Na época, aqueles ginásios, né, aqueles campos de futebol americano, aonde tinha e outros lugares, lotavam de pessoas para ouvir a mensagem de Billy Graham. Crentes e não crentes. A televisão, tinha programa de televisão com ele. E esse homem, ele literalmente viajou o mundo pregando o evangelho, e ele sempre foi tido em grande estima, até mesmo e principalmente por líderes de outras religiões, porque ele era um homem que trazia essa característica em si. Mas ele, na sua autobiografia, ele diz que tudo isso aconteceu porque ele ouviu uma mensagem, um grão de mostarda, eu diria, na escola dominical, na escolinha do que seria a escolinha das crianças, né? De uma professora que nós nem sabemos o nome. E ela disse para aquele criança, que a nossa função nesse mundo é anunciar que Jesus ama as pessoas. Veja, uma professora, talvez a gente vai classificá-la aqui como um grão de mostarda. Uma mensagem tão simples que serve como um grão de mostarda. Um coração de uma criança que a olho nu parece exatamente um grão de mostarda. Mas tudo isso sendo colocado nas mãos daquele que sabe aonde pôr, aonde plantar, se transformou em um dos grandes testemunhos, talvez, e na minha opinião, o maior grande testemunho do século XX, né? De alguém que anunciou o evangelho de uma forma tão natural, tão cativante, sem segundos interesses, né? E que foi bênção para tantas pessoas. Então, primeira coisa que o reino dos céus ele é o potencial, ele tem o potencial em si. A segunda palavra que nós precisamos pensar com relação a esse tema é ambiente. Talvez você pense assim, bom, eu entendi que o reino dos céus e que Deus ele é especialista em utilizar coisas pequenas aos nossos olhos para fazer coisas grandiosas. Tudo bem. Mas e o ambiente? O ambiente ele não interfere nisso, né? E eu, como disse, acredito que o ambiente ele pode interferir sim. Se a semente ficar guardada, ela não vai cumprir o seu potencial. Mas, por outro lado, o ambiente, quando nós pensamos assim, ele se relaciona muitas vezes com as lutas e as dificuldades, com as intempéries que acontecem no ambiente. Então pode ser que fique seco demais, ou que chova demais, ou que vente demais, e isso pode prejudicar o crescimento, né, da planta. A grande questão, irmãos, é que o ambiente, ainda que ele fosse e ainda que ele é hostil, ele nunca conseguiu interromper o crescimento, não é mesmo? Você já deve ter visto, isso já deve ter acontecido na sua casa, uma sementinha que cai ali num pequeno pedacinho de terra nasce. Ainda que tenha dificuldades, mas ela nasce. O potencial está nela. Quando ela é observada, e é claro que quem observa isso é o próprio Deus, né, na nossa perspectiva, ainda que as dificuldades apareçam, isso sempre vai ser motivo para crescimento. Eu tenho que trazer um dado aqui, que muitas vezes a gente pensa assim, bom, em países que a perseguição ao evangelho acontecem, eles são sempre países onde o evangelho cresce mais. Isso é verdade em grande parte das situações, mas nem em todas, tá? Existem países que realmente o evangelho acaba sendo quase que sufocado e ficam pouquíssimas pessoas que ainda temem a Deus, né? O nosso maior exemplo agora, com certeza, vai ser o Afeganistão, não é mesmo? Nós temos também Coreia do Norte, onde isso acontece em uma escala grandiosa. O ponto aqui a dizer é que o ambiente ele pode sim trazer dificuldades, mas ao mesmo tempo que o ambiente ele traz dificuldades, ele também traz grandes oportunidades. Então imagina que você tenha um pequeno espaço de terra, né, onde você fala, nossa, aqui a gente não vai conseguir ter muita coisa.
porque não tem plantas. Então, se eu jogar uma semente aqui, isso aqui não vai ter resultado nenhum. E aí é que nós nos enganamos, porque exatamente porque aquele campo ele está tão seco de recursos, né? Ele está tão restrito ali, que faz com que todo o potencial para o crescimento esteja lá. Todos os nutrientes estão lá apenas esperando uma semeadura no local correto, né? A gente fica muito impressionado e ficou impressionado com as queimadas, né, que aconteceram, especialmente lá no Mato Grosso. Eu acredito que já foi isso no ano passado, mas quando nós olhamos, depois que essa queimada acontece, depois que essa seca acontece, aquele lugar ele volta a ficar verdinho. Isso tem acontecido aqui na nossa região. Vários lugares onde você passa de carro e vê que houve uma queimada, uma semana depois você passa, está verde, né? Quando vem uma chuvinha, por menor que seja, também aparecem ali as plantas, né? Eu quero dizer com isso, não que nós precisamos nos acomodar e pensar, bom, já que é assim, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Não é isso. Nós sempre precisamos trabalhar para que o ambiente seja propício. O que eu quero dizer é trazer encorajamento para você, dizendo que Deus ele sabe aonde ele tem semeado o seu povo, e aonde nós estamos, ainda que seja um caminho de muita luta, pode ser, na verdade, o caminho para preparar para uma nova geração. Talvez nós seremos aqueles, como muitas plantas fazem, que vão quebrar o concreto para que uma planta nova venha e floresça e faça o que é necessário. Nós não precisamos cumprir todas as etapas do crescimento, né? O que nós precisamos entender é que talvez nós seremos, e nós somos, em algumas vezes, os elementos, né, os chamados de Deus para preparar o caminho para outras pessoas. Então, isso aconteceu também em toda a história da igreja, e talvez eu e você sejamos as pessoas, não que verão os frutos prontos, mas nós somos aqueles que Deus fortaleceu, capacitou e tem encorajado para que nós venhamos abrindo o caminho em um ambiente que talvez seja hostil, mas que no momento certo Deus fará frutificar. E a última palavra, na verdade a última reflexão sobre esse texto, é a palavra benefícios. Nós precisamos lembrar que todo crescimento exponencial, ou que esse crescimento exponencial ele vai trazer benefícios. E mais uma vez esses benefícios, eles não significam benefícios para si, mas são benefícios para aquele que plantou a árvore, né? O reino de Deus vai expandir, o nome de Deus vai ser exaltado, e também para aqueles que nem se importaram em semear ou nem sabem o que está acontecendo, né? No caso aqui, aqueles que vão se beneficiar dessas sementes, desse fruto, e talvez até, como o texto diz, da segurança, da sombra, né? Então, irmãos, o crescimento do reino de Deus, ele sempre vai abençoar pessoas e cidades, talvez, que nunca pensaram, nunca se importaram com o reino de Deus. Nós precisamos nos encorajar a ser esses instrumentos para que Deus use a nossa vida para que isso aconteça. Nós estamos pensando, quando plantamos uma semente, no benefício objetivo. Eu planto para colher, né? Mas à medida que nós, como povo de Deus, somos plantados e o reino de Deus vai se manifestando, N pessoas vão sendo abençoadas. Outros trabalhadores, pessoas que vão se alimentar disso, animais que, como no texto diz, usam da sua segurança, talvez a sombra para um trabalhador no fim da tarde, talvez a sombra para trabalhadores que vão comer ali a sua marmita na hora do almoço. Então os benefícios eles são inúmeros. E mais uma vez, falei isso na semana passada também, nós não podemos nos ressentir desse tipo de coisa para com Deus, porque Deus ele nos colocou com planos extensos para que as coisas aconteçam. O reino de Deus, então, ele é um reino que ele cresce exponencialmente. Muitas vezes nós estamos achando que as coisas estão paradas, mas é só o tempo da semente ficar debaixo da terra até que ela apareça, até que ela brote. Muitas vezes nós achamos que a nossa geração falhou em determinadas coisas, mas como eu disse, talvez nós seremos aqueles que vão abrir caminho para que outros venham
florescer. O que nós não podemos fazer é nos esquecer que o reino não é nosso e que não somos nós que determinamos o sucesso ou o fracasso desse reino. Nós somos, na verdade, os cooperadores de tudo aquilo que Deus está fazendo e o nosso papel é frutificar aonde Ele nos colocou. O reino de Deus, ele é sempre extraordinário. E quem sabe Ele não vai usar a minha vida e a sua vida para que outros, venham a crescer, a abençoar nações. Nós não sabemos, mas nós podemos sim esperar, sonhar, almejar essas coisas. E principalmente nós podemos orar para que isso aconteça através da nossa vida. Eu espero que Deus abençoe você. Eu espero que você não fique com os olhos no tamanho da semente, no tamanho daquilo que nós temos hoje para dizer, olha, isso aqui é o reino de Deus. Mas que você possa olhar para aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, através de tudo que Ele nos deu e de tudo que Ele tem feito de nós. Que Deus abençoe você, que você possa se lembrar que o reino de Deus ele tem o potencial para realizar grandes coisas, que o ambiente não é um problema e que os benefícios certamente serão para nós e para gerações futuras. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.